Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Eu esqueci a porra de você. Cala a sua boca. Vai! Falar dessa atuação vergonhosa? O que falar dessa atuação patética? O que falar do professor Pardal Fernando Diniz? 3-2 Corinthians, jogando dentro de São Januário. Um Vasco da Gama que não vence. Um Vasco da Gama que desde o final, olha, desde o início de junho, no dia 12 contra o São Paulo, ou seja, há 2 meses e 10 dias, há 70 dias, só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Santos no domingo retrasado. O Vasco hoje, Vasco da Gama hoje, nesse momento, joga um futebol de clube rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em qualquer outro clube, o técnico Fernando Diniz, se não demitido, estaria no mínimo sendo muito pressionado pela atual diretoria. Mas num clube de coleguismo, num clube onde a amizade reina, num clube onde o que não vale é a competência para ser diretor técnico, mas sim o relacionamento, o técnico ele não precisa vencer, o técnico ele não precisa ser bom, o técnico ele basta ter relacionamento, basta ser querido. Tá difícil, amigo, a vida do vascaíno. Que palhaçada é essa, cara? Que desrespeito é esse? O vascaíno não tem uma semana de paz. É completamente surreal como o Clube de Regatas Vasco da Gama ele tem o poder de acabar com o seu torcedor, de minar o seu torcedor, de desanimar o seu torcedor. No domingo passado eu estava exatamente aqui em live no canal, alegre, feliz, animado, após uma goleada do Vasco contra a equipe do Santos, empolgado com o futuro. Agora, nesse momento, eu tô aqui, revoltado, amigo. 7 dias depois apenas, o Vascaíno ele sai de uma goleada animadora. Animadora, contagiante. O Vascaíno ele sai de um momento em que na segunda-feira coloca sua camisa e sai pra rua, com orgulho de ser vascaíno, e passa uma semana, 7 dias, e as coisas mudam. O jogo vira de uma forma rápida, cara. Então assim, é completamente surreal o que aconteceu hoje dentro de São Januário. É de fato inacreditável, é difícil de se entender. E com relação ao Ryan, eu acho que o Diniz ele não pode fazer aquilo que fez com o Ryan. Não pode. Mas eu acho também que o Ryan não pode respeitar o Fernando Diniz. A partir do momento que o Diniz é técnico do Vasco, independente se você como jogador está gostando ou não das instruções que ele está passando, você não pode abaixar a cabeça, virar de costas e seguir andando como se nada tivesse acontecido. Tem que ter respeito. Tem que ter senso de liderança. E o Ryan hoje nitidamente mostrou que não tem. Não tá jogando bem, filho. O Ryan hoje não jogou nada. Não jogou absolutamente nada. E é assim. O Ryan tá se mostrando ser um atleta assim, que pra jogar precisa ter o técnico Fernando Diniz gritando no ouvido dele. Então vai reclamar? Tem que agradecer pelo Fernando Diniz estar aí. Porque o Ryan antes do Fernando Diniz era um jogador completamente apagado, que o Vascaíno por 50 milhões de reais já queria vendê-lo. Terminou, parceiro? Terminou. Infelizmente, Vasco da Gama 2, Corinthians 3, cara. É mais uma derrota do Vasco. E depois daquele jogão contra o Santos, né, cara? O vascaíno, ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade uma semana completa, né, cara? A gente ganhou o Santos no domingo, 6-0, né? E qual era a sensação? Pô, o Vasco agora vai crescer no campeonato. Pega o Juventude, ganha. Se ganhasse do Juventude na quarta-feira, teria passado o Santos e o próprio Corinthians na classificação, tá? Mas aí perdeu. Veio o jogo contra o Corinthians, cara. O Corinthians sem vencer há 6 jogos, maluco. O jogador do Corinthians que fez o gol, o Maicon, não fazia gol há mais de ano, maluco. Corinthians veio sem Yuri Alberto, que é o artilheiro deles. Corinthians veio sem o craque deles, o Depay. Corinthians veio com um garro no banco, maluco. E o Corinthians, mesmo assim, jogou melhor que o Vasco a partida inteira, tá? A partida inteira o Corinthians jogou melhor que o Vasco.
e o Corinthians vence o Vasco. Se o Vasco tivesse vencido o Corinthians hoje, teria de novo, né? Não passou o Santos e o Corinthians na classificação, porque perdeu para o Juventude na quarta. Hoje teve nova chance, perdeu de novo, cara. E olha que chegou ali no final do jogo, eu fiquei olhando e falei, caramba, o Coutinho tá em campo ou ele saiu? Juro, eu fiquei com essa dúvida. Eu fiquei com dúvida se o Coutinho ainda estava em campo. Coutinho não jogou nada. E se o treinador tivesse tirado ele, ainda ia sair pé da vida. Mas, de novo, o Coutinho, irmão, jogou bem contra o Santos, a gente elogiou que o Coutinho voltou, querendo demais. Porra, hoje o Coutinho, maluco, foi aquele Coutinho que a gente já tá vendo há um ano ainda com a camisa do Vasco. Jogou nada, sumido, desapareceu, irmão, desapareceu de campo, foi até o final e, ó, não apresentou nada. Cara, que cansaço, mano. Tristeza, velho. O Vasco suga. Mas suga a nossa energia, mano. Suga demais. Família, assim, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu te entendo perfeitamente. Eu tô sentindo a mesma coisa nesse momento. Tristeza, raiva, vontade de descontar em alguma coisa, em alguém, né? Faz parte. Eu sinto a mesma coisa que você. Então eu entendo perfeitamente, né, os desabafos em relação às minhas opiniões, a galera saindo do canal, né, com a derrota, com a situação, entendo perfeitamente. E eu acho isso super normal, não vejo problema nenhum, porque entendo perfeitamente, estou te dizendo. Eu, nesse momento, estou com o mesmo sentimento que você. O mesmo sentimento. De raiva, de frustração, de fraqueza na alma. Então eu entendo perfeitamente você pegar o canal, o Thiago, e desabafar. Eu não quero ver a cara desse moleque que fala isso, que fala tal coisa. Perfeito, pô. Perfeito. Eu vou arrumar o meu jeito também de desabafar. Você fique tranquilo em relação a isso. Ai. Cara, mas é difícil, né, fazer esse pós-jogo. Realmente, porque eu não sei nem por onde começar, né? Mais uma derrota jogando em casa. Que urucubaca é essa? Que freguesia é essa que a gente tem contra eles, cara? É uma coisa surreal, né? O Corinthians tinha, em 11 jogos, ganhou um jogo. O Corinthians, eu acho que isso foi em maio, abril, sei lá, fez 4 gols no Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Voltou a fazer 2 gols, né, no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras também com um jogador a menos. Eu tava vendo um canal corintiano destacando isso, que o Corinthians faz pouquíssimos gols, né? Então, ou não faz nenhum, ou faz um apenas. Fez 3 no Vasco. Fez 3 gols no Vasco. Sabe? E aí passa por tudo, eu acho. Passa pela gestão, sim, em relação a opções, a contratar um zagueiro. Passa pelos jogadores escolhidos em campo. E principalmente, na minha opinião, a gente vai chegar lá, passa pelo Fernando Diniz, tá? E aqui, família, não é aquele papo de achar um problema. Cara, isso é muito raso. Eu sei, eu te entendo a tua revolta, eu entendo, porque aqui, vou mostrar aqui pra vocês, o amigo já me mandou, faz um vídeo, né, pedindo desculpas para o Verratti. E não é o ponto, não é esse o ponto. O Verratti foi ali importante, lutou, acabou ajudando no pênalti do André Ramalho, chamou a responsabilidade e fez o gol. Perfeito, é isso que a gente quer. Isso que a gente quer. Tu acha que os 80% que votaram lá na enquete do GE não estão felizes com o gol do Verratti? Mas se você resumir a isso, a gente vai ficar na merda. Vamos ficar na merda. Porque o grande defeito do Vasco hoje, o Verratti não contribui. O Verratti não auxilia. O Verratti não ajuda. Foi um lance isolado que o Verratti fez o gol, arrancou no cruzamento e fez o gol. Se você pegar esse lance e achar, tá vendo aí, vamos pra merda. Porque já tá muito difícil, já tá atolado lá. Se você ficar com esse papinho, a gente vai pra merda. Vai pra merda, você pode ter certeza disso. É um jogador que eu continuo falando, tem que ser trabalhado, saber o momento certo de colocar. Sim, hoje o Vasco não perdeu porque o Verratti estava no campo. Foi porque o nosso treinador, e aí eu acho que é o assunto principal do vídeo, eu nem vou me estender muito, eu mesmo aqui, eu defendi muito, né, a contratação do Diniz, dizendo aqui pra vocês, né, que pra mim esse time do Vasco, ele tem a cara do Diniz porque é um time frágil fisicamente, e que precisa de posse de bola, precisa de ideias de jogo, movimentações que o Diniz dá. Hoje não deu, hoje não funcionou, porque o Corinthians marcou muito bem. O Corinthians entrou em campo hoje como se fosse uma decisão. Você quer dizer que os jogadores do Vasco não entraram? Eu nem acho que é isso, tá? Eu nem acho que é isso. É um olhar para a intensidade do time, para o cansaço do time. O time do Vasco não tem força para competir. Hoje ficou assustador. Eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco 2, Corinthians 3. É inacreditável como o Vasco não consegue ganhar do Corinthians, cara. Ganhou ano passado, quebrou um tabu, mas já 2 jogos esse ano, 2 derrotas.
é muito esquisito, cara. Com time titular, com time misto. É bizarro, mano. Tem umas paradas que às vezes eu olho pro futebol assim, parece que vai além do natural, sabe? Que tem uma interferênciazinha, ó, esse aqui não pode ganhar desse, aquele dali não pode ganhar daquele, esse ganha desse, mas quando chega em decisão, esse que ganha sempre desse na decisão não ganha desse. Tem umas paradas assim que repete sempre no futebol que é bizarro, é meio paranormal quase até. Mas enfim, tirando esse lado aí da discussão do místico, o Corinthians ganhou porque jogou bola. O Corinthians foi melhor que o Vasco o jogo inteiro. Esquecendo o sentimento nosso de vascaíno aqui, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. E diferente do que vinha acontecendo antes, que o Vasco ganhava, empatava e perdia, mas jogava bem todos os jogos, é bem verdade que menos ganhava do que empatava e perdia, que isso era algo para se ajustar. O Vasco vem agora de 2 jogos preocupantes. Ele entregou o jogo com 15 minutos, um pênalti com 20 segundos e um gol idiota numa transição, e ainda assim, hora nenhuma o Vasco esboçou alguma reação contra o Juventude de que, ó, vou tentar empatar. Quem viu ontem, por exemplo, eu assisti Fluminense e Bragantino, o Fluminense toma 2 gols com 3 minutos de jogo, o jogo acaba 4-2 com o Fluminense ali 2-1, 3-1, 3-2, 4-2. Ele incomodou, empurrou o adversário para trás, fez gol, finalizou mais, teve mais bola, teve mais chances claras de gol, mas o Bragantino foi absurdamente competente nas chances que teve. Lembrou até um pouquinho aquele Vasco e Red Bull em São Januário, que o Vasco amassou o Red Bull e os caras acabaram ganhando de 2-0. Hoje foi uma situação trazendo pra gente que o Corinthians ganhou o jogo no meio de campo. E olha que curioso, quando você olha os desfalques do Corinthians e fala, pô, irmão, não tem Carrijo, não tem Martínez, não tem Depay. Pô, meu irmão, que delícia, vamos pegar o meio campo reserva dos caras. E foi justamente aí que o Corinthians ganhou o jogo. E o Vasco hoje, com esse time mais leve e solto que a gente pediu, o Vasco tinha um time mais solto, mas um time lento e um time que caiu na Arapuca que o Dorival montou hoje. Qual foi a Arapuca? Um time lotado de volante, os 4 jogadores de meio de campo volante, encheu o time de volante, sendo que essa formação de hoje caiu como uma luva, porque num primeiro momento o Vasco é que toma a iniciativa de tentar jogar, como tem 4 volantes, mas não são caras cansados, pesados e lentos, são jogadores de mobilidade e intensidade, o Corinthians balançava para um lado para o outro, a marcação do Corinthians estava encaixada e forte, mordendo, o Vasco com dificuldade, jogando mais para o lado para trás, com um detalhe, quando o Corinthians roubava a bola e vinha em transição, 2 moleques velozes pra cacete na frente, que é o Kaique e o Guinegão, e o Garro com excelente bola longa, e principalmente, que foi assim que o Vasco toma o primeiro gol e quase toma um na sequência. A gente precisa de saúde, cara. O Vasco com um time hoje apático. Perdeu para um super time, não. O Corinthians jogou melhor que o Vasco, mas perdeu para um time com saúde, pô, com intensidade. Futebol hoje não permite o GB jogar, pô. Nessa sonolência, nessa rola cansada dele hoje. Não dá, pô. Então, enfim, vitória hoje do Corinthians merecida, uma merda pra gente. A gente não ganha do Corinthians nem com reza braba. E é isso. Agora é... sei lá, bicho. Nem sei o que eu espero mais do jogo do Botafogo, porque o time caiu muito. Pedi a Deus pro Tietchan não lesionar, que o Paulo Henrique volte na quarta-feira e pra sequência do ano. E é isso, cara. Cara, o Vasco acabou de perder pro Corinthians em São Januário. O que o Pedrinho vai esperar acontecer pra demitir o Diniz? Pra trazer reforços? Pra mudar alguma coisa? Ele vai esperar o Vasco não ter mais chance nenhuma de ficar na Série A? De entrar numa lanterna, porque o Sport também, de certa forma, tá tendo sua reação? Vai esperar o quê, Pedro Paulo? Me fala. Não tem reforços, não tem elenco, não tem investidor. E é isso aí, esse é o retrato do Vasco do Pedrinho. Ele quis tanto ser diferente dos antigos presidentes e ele de fato conseguiu. Ele tá sendo pior que eles, cara. Meus parabéns, Pedro Paulo. E digo mais, primeira vez que eu vejo isso acontecer aqui em São Januário, a gente começa a protestar depois do jogo e a caixa de som é ligada pra abafar a gente reclamando do Pedrinho e do Diniz. Ou seja, além de tudo que já acontecendo, agora tem censura dentro do nosso próprio estádio. E digo mais, a gente pagou pra estar aqui caríssimo no ingresso, porque o ingresso pra social tá R$180. Pra essa arquibancada mal feita, velha, R$120. Aí a gente paga R$120 pra ver um time sem zaga, sem lateral, sem meio de campo, sem ataque. E é isso, né? 3-2 pro Corinthians e não tem perspectiva de melhora.
o time não tem elenco, entendeu? Aquele jogo contra o Santos foi atípico, foi um negócio que não vai acontecer de novo. E a gente viu hoje, né, que o problema não é o Verratti, porque o problema é o Diniz, que é um burro, e o Vasco, que não tem elenco, não tem reforços. Então, assim, encerra esse vídeo dizendo: fora Pedrinho, fora Diniz, fora todo mundo dessa gestão que tá só sugando o Vasco. Fala, meus amigos, vamos lá. Vamos começar esse pós-jogo de Vasco 2, Corinthians 3 pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota do Vasco na competição. Prometo para vocês que eu vou ser rápido, até porque, sinceramente, sem saco para falar de Vasco, né? O Vasco é uma coisa que suga as energias da gente, né? O Vasco vai deixando a gente cada vez mais desanimado com o futebol. Eu tenho certeza que hoje eu gosto muito menos de futebol do que 10 anos atrás. Porque o Vasco vai fazendo a gente perder aquela vontade, né, de assistir um jogo, de torcer por um time. O Vasco vai deixando a gente, enfim, entristecido, desanimado. Hoje, indo para São Januário, eu até comentei com alguns amigos que, tô indo hoje no automático, porque, sinceramente, a vontade era de fazer outra coisa melhor. Eu lembro que uns anos atrás, cara, pra mim, domingo, quarta-feira, ou em momentos ainda piores, né, terça-feira, sexta-feira, meu amigo, não importa, o jogo do Vasco é sagrado. Já acordava, não quero ir no jogo, quero ir para São Januário. Hoje, eu vou meio que na obrigação. Eu sei que eu não tenho obrigação de ir, tá? Alguém já deve comentar aí, mas você vai porque tu quer, tu não é obrigado. Eu sei que eu não sou obrigado a ir. Mas enfim, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem esse hábito de ir em todo jogo, então a gente se sente meio que na obrigação de ir. Até por conta das pessoas que moram em outros lugares do Brasil e que, daria vida para poder estar um dia em São Januário, gastaria o dinheiro que fosse para estar um dia em São Januário, e não tenho essa oportunidade. Eu que moro aqui na mesma cidade, moro a 20 minutos do estádio, não vou. Então, assim, eu acho que encaro como uma obrigação, um compromisso. Mas eu, sinceramente, hoje não tem aquele mesmo ânimo para ir para jogo do Vasco, não. O jogo do Vasco virou, enfim, porque tu já sabe que tu vai se estressar, tu sabe que nada vai mudar, tu sabe que é um filme repetido, isso vai cansando demais, cara. Eu, sinceramente, eu tô cansado. E acho que você que aí me assiste também, a grande maioria tá cansado. A grande maioria cada vez mais vai se distanciando um pouco do Vasco, né? Porque não existe nenhum tipo de relacionamento que você se dedica, e as coisas não mudam, que você vai continuar se dedicando àquilo da mesma forma, né? E o Vasco é isso. Vamos colocar aqui em relacionamentos pessoais. Você tem um amigo, uma namorada, alguma coisa assim, que, tu vai lá, se dedica, tenta fazer as coisas, tenta ajudar, tenta isso, tenta aquilo, mas a pessoa não muda, continua cometendo os mesmos erros, continua a mesma coisa, enfim, só vai te desgastando. Naturalmente, tu vai cortar essa relação, tu vai se afastar. Então eu sinto que com o Vasco isso vai acontecendo com muita gente, de ir se afastando porque tá fazendo mal.